Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Desculpem esse barulho que eu sei que vocês vão acabar ouvindo, mas infelizmente já são praticamente 10 horas e a rua onde tia mora não está contribuindo com o som, com o barulho. Hoje foi praticamente o dia assim. Mas isso não interessa para vocês, né? Eu espero que a minha aula, que a minha explicação possa chegar de forma coerente para vocês e que vocês possam entender. É o que importa para mim, né? E lembrando que se houver dúvidas, por favor, me perguntar, não ficar com dúvidas, tá? Diante de todo esse barulho, diante de todo esse desconforto, né? Bom, tem algo que eu gostaria de falar antes da gente ir para a aula, né? Eu lembro a vocês da maquete, né? A maquete, tia tinha dado um prazo de 15 dias para que vocês fizessem, mas aí vieram as provas. Alguns chegaram a fazer, né? A maquete, a fazer a apresentação, cada uma mais linda do que a outra. Outros ainda não, mas tia vai estender esse prazo. Eu vou dar mais 15 dias, ou perdão, eu vou dar agora 8 dias, de sexta até a próxima sexta, certo? Vocês fazem essa maquete e explicam como é o tipo de energia que é trabalhada, tá certo? Esse será o nosso prazo. Essa atividade é uma atividade avaliativa, não é isso? Além de avaliativa, ela conta com pontuação para as nossas atividades agora do terceiro bimestre. Para quando não for fazer as provas, não ficarem naquele apulso, não ter nenhuma nota que possa ajudá-los. Então eu vou contar com vocês. Eu espero que vocês consigam fazer da maneira que vocês puderem, da maneira que vocês alcançarem esses materiais, mas não deixem de fazer. Até onde eu sei, que me recordo, Ian que fez, Bia fez, quem mais? Gabi Sabino, Melissa. Então foram os 4 aqui, eu estou me recordando que foram feitas essas maquetes. E da mesma forma foram apresentadas, a não ser por uma que só fez a maquete. Então, a nota dessa maquete, dessa atividade, eu vou colocar como 2. Se você apresentar, será 2. Se você só fizer a maquete, só valerá como 1, tá bom? Tá tudo certo? Combinados assim? Então, nós vamos ter essa semana todinha para que você possa fazer e enviar para a tia, tá certo? Logo acima, logo em cima no grupo de geografia, eu citei os nomes de cada um e relacionado aos nomes, eu coloquei que tipo de energia teria que fazer. Se seria hidrelétrica, nuclear, né? Termoelétrica. Eu selecionei grupos, mas eu selecionei grupos não para que se juntem e façam, não foi isso. A maquete é individual, é particular, você vai fazer em sua casa, tudo bem? Qualquer dúvida, me pergunta mais uma vez. Então, vamos ao que interessa. A gente vai encerrar esse conteúdo que nós estamos trabalhando com ele, que é da segunda unidade, não é isso? Exatamente, do caderno 2. Então, vamos encerrar com algumas atividades que, na realidade, elas buscam resumir tudo que nós vimos durante esse período, né? Por sinal, na página 43, nós iremos ver essas 2 atividades aqui. A primeira delas, a que está aqui em cima, está falando o seguinte: nós estamos com um gráfico, observem, porque nós estamos aqui com um gráfico de fonte de energias elétricas do Brasil, e cada uma delas está correspondendo a uma porcentagem. Então, diz o seguinte, veja o gráfico a seguir, que mostra as principais fontes de energia
consumidas no Brasil. Temos a hidráulica, que é de 62%, gás natural 14%, petróleo 5%, carvão 3%, nuclear 2% e outras fontes renováveis 14%. E temos algumas perguntas, letra A, letra B e letra C. A letra A pergunta-se o quê? Qual a principal fonte de energia elétrica do Brasil? Ela corresponde a que porcentagem do total? Vendo todas essas energias elétricas, elétricas, a quais eu acabei de citar, qual é a principal? Qual é a que é mais consumida? Nós vamos localizar logo que é a hidráulica, não é isso? A hidrelétrica. E corresponde a quantos por cento? 62%. Letra B. Qual é a fonte de energia menos utilizada? Você vai verificar pelos gráficos, né? Observem que há gráficos aqui, cada um deles com uma porcentagem diferente. Você vai verificar qual é a menos utilizada. A menos utilizada aqui é a nuclear. E ela corresponde a quanto por cento? 2%. Letra C. A energia hidrelétrica é proveniente de fontes renováveis ou não renováveis? Segundo as informações que nós adquirimos e estudamos, são de fontes renováveis, ok? A tia já ajudou aqui na atividade. Essa atividade, essa linha de chegada, eu quero que vocês respondam. Eu não vou questioná-la aqui, porque é uma pergunta pessoal diante do conhecimento que você conseguiu ao longo desse período. Então, você vai responder de acordo com as facilidades e as dificuldades ou dúvidas que você obteve no longo desse caminho. Os temas que nós vimos foram atividade agrícola, atividade pecuária, extrativismo, atividade industrial, comércio e prestação de serviço e geração de energia. Todos esses temas aqui nós abordamos nessa segunda unidade. Tanto é que fizemos prova sobre estes assuntos. Você vai marcar um xizinho, um pontinho, de acordo com o que você entendeu, o que você não entendeu, se você ficou com dúvidas, tá bom? Então, isso fica para você, tá certo? Nós temos aqui na página 44, né? Que é como se fosse a finalização de todo esse assunto. Nós temos essa última atividade, né? Lembrando, exatamente, lembrando. O bom do conteúdo dos livros do Max é porque eles fazem a proposta de estudo, mas no final deixa a gente ainda rever o que nós estudamos. Isso é interessante porque qualquer erro a gente pode corrigir e, mais ainda, acabar aprendendo um pouco mais. Então vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. A. Espaço. É uma importante atividade da economia brasileira. Qual é essa atividade importante da economia brasileira? Seria pecuária? Seria agricultura? Seria extrativismo? Seria a pecuária? Seria a agricultura? Agricultura, lembre-se. A criação de gado pode ser praticada de maneira, lembrando, há duas maneiras. Nós temos ela extensiva e intensiva. A extensiva, como vocês sabem, o animal ele é criado no pasto, solto, não é isso? Então esse animal ele vai ter o acompanhamento do veterinário, vai. Mas ele é criado livremente, né? Ele não vai ser criado em confinamento, que é o caso da intensiva.
A intensiva, esse animal é criado em um espaço, em um confinamento, onde ele vai ter medicamentos, uma alimentação mais restrita, entre outros. Então, a criação do gado pode ser praticada de maneira extensiva e de maneira intensiva. O extrativismo se divide em... O extrativismo que nós vimos se divide em quantas partes? Mineral, animal e vegetal, não é isto? O animal, porque nós extraímos dele carne, a pesca, entre tantos outros, como também crustáceos, enfim. Quando a gente se refere ao mineral, nós estamos falando sobre pedras preciosas, garimpos, minérios, ferro, entre outros. E por fim nós temos a vegetal, que seriam as extrações de árvores, as extrações do látex, do açaí e de tantos outros mais. Outro pontinho. A indústria no Brasil produz bens de produção, bens intermediários e bens de consumo. Pois é, eles têm esses bens intermediários e os bens de consumo, que são o que nós utilizamos no nosso dia a dia. As fontes de energia podem ser renováveis e não renováveis. As renováveis, por exemplo, nós temos a questão da energia eólica, que é uma energia renovável, não produz nenhum malefício à natureza, e temos as não renováveis, como é o caso do petróleo, porque diante do consumo exacerbado, diante do consumo contínuo, realmente ele vai chegar a um determinado momento em que ele deixará de existir. Com palavras a seguir, relembra as paisagens brasileiras em um mapa conceitual. Este aqui é um mapa conceitual, tá, gente? Então, nós temos aqui alguns tipos de vegetações, não é isso? Lembra que tia fez até uma atividade lá para vocês preencherem com as vegetações que cabiam, que tinham essas características? Pois bem, vamos lá. Aqui justamente nesse quadrado tem cerrado, floresta amazônica, diversidade, clima quente, verão agradável, mata de araucária, mangue, degradação, cuidado e preservação. Paisagens brasileiras. Quais seriam as paisagens brasileiras? Cerrado, floresta amazônica, mangue, matas de araucária. Essas são as paisagens brasileiras. São as que a gente se detém, né? Se formos para alguma região do Brasil, vamos nos deter a algumas destas paisagens, algumas dessas vegetações, tudo bem? Logo mais embaixo, temos cerrado, floresta amazônica e mangue. Esse clima é um clima quente ou um clima agradável? O que é que vocês me diriam? Bom, quando a gente fala em cerrado, que tem um pouco de proximidade aqui com a gente, ou quando falamos da floresta amazônica, que o clima é tropical, chove bastante e é quente, a gente poderia determinar que é um clima quente ou é um clima agradável. Nós determinaríamos que é um clima quente. Mas já no caso das matas de araucárias, terá um clima mais agradável. Tanto esse tipo de paisagem, como também esse tipo de clima, qual é a palavra que a gente poderia utilizar para todas essas mesclações de climas e de paisagens? Diversidade, ou seja,
toda essa combinação se baseia na diversidade. E, por fim, o que deveríamos utilizar, o que deveríamos fazer para manter essas paisagens? Termos cuidado e preservação. Esse, no caso, é o nosso mapa conceitual. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Bom, gente, aqui eu dou por encerrada a nossa aula de hoje, né? Desde já agradeço muitíssimo pelas felicitações do Dia dos Professores, que alguns alunos acabaram lembrando. E agradeço também muito a participação de vocês aí, a participação em especial dos pais e responsáveis, porque eu sempre volto a dizer, sem que vocês aí em casa, junto com o papai, com a mamãe, tio, vovô, com quem quer que seja, esteja presente, atuando, nada disso poderia ser possível, viu? Então a gente tá de parabéns aqui como professor e vocês também estão de parabéns aí, porque a luta é de todos nós, certo? Obrigada a todos e tenham um bom final de semana, tá? Sobre a maquete, não esquecer, enviar para a tia, tá? E sobre a atividade, também enviar no privado, não esqueçam. Obrigada, um beijo bem grande.